tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal Tratando de Estética com Gabi Tuller. É aqui que você encontra várias dicas da Gabi Tuller, bem como também vários tratamentos faciais e corporais. E agora eu estou com uma nova série chamada Fisiologia Aplicada à Estética com Gabi Tuller. Existem outras aulas, se você quiser dar uma olhadinha nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos dar continuidade na aula da pele. E a gente vai falar da derme. Vamos falar um pouquinho das funções da derme e qual é a importância da derme na nossa pele. Bem, primeiramente eu quero falar para você que nós temos 4 funções específicas da derme, isso mesmo. Nós temos a nutrição, segundo, nós temos a sensibilidade da pele, terceiro, nós temos a termorregulação e quarto, a hidratação. Então vamos falar cada uma delas. Primeiramente, quem faz a nutrição dessa derme são os vasos sanguíneos. É eles que levam todo o oxigênio, o aporte sanguíneo, as proteínas, as vitaminas, os minerais que a pele precisa, inclusive a epiderme. Lembra que a gente falou da epiderme? Que a epiderme ela é avascular, ou seja, ela não tem vasos sanguíneos. Quem vai nutrir a epiderme, quem vai nutrir a camada germinativa para que aconteça a mitose da célula é a derme. Isso mesmo, são os vasos sanguíneos da derme. E é a artéria que vai levar esse sangue, esse aporte sanguíneo para nutrir a derme. E as veias vão retirar, vão remover todas as impurezas, as toxinas que a derme também tem. Quando a gente fala de sensibilidade, nós falamos sobre terminações nervosas. Existem as terminações nervosas livres e existem as terminações nervosas encapsuladas. Por exemplo, quando nós falamos de terminações nervosas livres, essas terminações elas são responsáveis pela dor que nós sentimos na pele. É por isso que quando nós vamos fazer, por exemplo, uma depilação, dói tanto, porque existem terminações nervosas livres em volta do folículo piloso. Então a gente sente aquela dor bastante inconveniente em uma depilação. Agora, nós temos também as terminações nervosas encapsuladas e elas são divididas em Vater-Passini, Meissner, Ruffini e Krause. Quando a gente fala de pressão leve, pressão superficial, que é aquela pressão que um mosquito ou um pernilongo ele pousa sobre a sua pele, nós estamos falando sobre a terminação nervosa de Meissner. É ela que é responsável por essa pressão bastante superficial. Agora, se a gente fala de uma pressão mais profunda ou de vibrações que a gente sente na nossa pele, quem vai dar essa sensação pra gente é a terminação nervosa encapsulada de Vater-Passini. Ela fica mais profundamente aqui na derme também e ela é responsável por uma pressão, mas é uma pressão um pouco mais acentuada, diferente da pressão leve de Meissner. Outras duas terminações nervosas que nós temos na derme é a terminação nervosa de Krause, responsável pelo frio que nós sentimos, e a terminação nervosa de Ruffini, responsável pelo calor que a gente sente. Falando em calor e falando em frio, vamos falar um pouquinho da função da termorregulação da pele. Nós temos uma termorregulação, porque na fisiologia a gente aprende que existe a homeostase corporal. O que seria a homeostase corporal? A homeostase corporal é o equilíbrio que o corpo quer. Ele sempre vai tender ao equilíbrio. Por exemplo, quando a gente fala da temperatura corporal, nós sabemos que a temperatura corporal ela varia de 36,5 graus a 37 graus aproximadamente. Então, quando nós estamos, por exemplo, fazendo uma atividade física, o que acontece com essa temperatura corporal? Aumenta-se a temperatura corporal devido ao aumento de metabolismo, aumento de oxigenação sanguínea, aumento de aporte sanguíneo. Então, com esse aumento do aporte sanguíneo e com essa vasodilatação sanguínea, o que vai acontecer é que vai haver um extravasamento de plasma sanguíneo. E esse extravasamento de plasma sanguíneo, através da glândula sudorípara, será secretado na nossa pele
umidificando essa pele e fazendo o resfriamento dela. É por isso que automaticamente a nossa temperatura baixa após a realização de uma atividade física, porque o corpo tende a ter esse equilíbrio térmico. Então é por isso que nós suamos através da vasodilatação dos vasos sanguíneos. Esse aporte sanguíneo, ele extravasa o plasma sanguíneo e através da glândula sudorípara é secretado então o suor e nós suamos, então nós resfriamos a nossa pele. Outro fator importante é o contrário. Por exemplo, quando a gente está com frio, quando a temperatura abaixa no nosso corpo, existe um mecanismo de defesa também do nosso corpo através do músculo eretor do pelo. O músculo eretor do pelo automaticamente ele fica ereto, fazendo com que esse folículo piloso também fique ereto. E quando há a ereção do folículo piloso, acontece o quê? Quando o pelo ele arrepia, a contração desse músculo. Então, quando há contração desse músculo, gera-se calor, porque o pelo fica arrepiado, o pelo fica para cima. Acontece que se não for suficiente essa contração do músculo, em seguida nós vamos começar a tremer, ao tremor, né? Quando a gente está com frio, a gente fica lá tremendo, exatamente porque esse tremor do corpo vai aumentar a temperatura corporal. Então é por isso que quando a gente sente frio, a gente treme, e é por isso que quando a gente está com calor, a gente sua, por conta da termorregulação ou da homeostase do corpo. Isso acontece na derme. Outro fator muito importante, além da sensibilidade, da nutrição e da termorregulação, existe a hidratação. Como que acontece a hidratação da pele dentro da derme? Então, nós temos o folículo piloso, como eu já falei para você, ou o pelo, e anexado nesse folículo piloso, ou seja, grudado nesse folículo piloso, nós temos a presença da glândula sebácea. Quando nós falamos da glândula sebácea, ela tem uma ação super importante, porque ela vai hidratar a pele através da produção de sebo. Esse sebo ele vai ser migrado através dos ósteos foliculares. Existe aqui um buraquinho dentro do pelo chamado de ósteo folicular. Então é através dos ósteos que o sebo ele sai e forma, juntamente com o suor, o manto hidrolipídico. Então o manto hidrolipídico nada mais é do que o suor secretado pela glândula sudorípara mais o sebo secretado pela glândula sebácea para formar uma capa protetora na nossa pele para nos proteger de qualquer dano que venha ocasionar uma sensibilidade na nossa pele. Por exemplo, radiação, poluição, calor, frio. Então o manto hidrolipídico ele vai fazer isso. É por isso que nós temos que ter um controle de esfoliação na nossa pele. Por exemplo, existem células mortas aqui. Sempre que você vai estudar a fisiologia da pele, você aprende lá na faculdade, no seu curso, o que? Todo tratamento estético é imprescindível fazer uma esfoliação na pele, porque é através de uma esfoliação que vai haver uma melhor permeação de cosmético, e isso realmente é verdade. Mas essas células mortas, chamadas capa córnea ou corneócitos, mais a presença do manto hidrolipídico, ele tem uma função específica na pele, que é de proteger a nossa pele. Então, nós temos que ter uma esfoliação controlada. Como assim controlada? Eu não posso esfoliar a minha pele todos os dias. Eu escuto muito das alunas e de algumas clientes que a pele é oleosa e que elas querem fazer uma esfoliação diária. Nós não podemos retirar excesso do manto hidrolipídico. É importante nós mantermos também esse manto hidrolipídico. É importante esfoliar mediante uma avaliação e você vai perceber, dependendo do seu biotipo cutâneo, quantas vezes por semana você deve fazer isso. Por exemplo, se é uma pele extremamente oleosa, seborreica, comedogênica, a pessoa é fumante, os
ósseos foliculares são muito abertos, muito dilatados, até 2 vezes por semana você pode proceder com essa esfoliação. Agora, se é uma pele acneica, cheia de processo inflamatório, você não pode proceder com uma esfoliação física. Existem outros mecanismos de esfoliação. É muito importante que a pele acneica não seja esfoliada em casa. Então, você, profissional da estética, não oriente o seu cliente com acne fazer uma esfoliação física em casa. Pode ser até feita uma esfoliação química através de um produto queratolítico, por exemplo. Aplicar uma vez por semana o ácido salicílico a 3%, deixar lá 20 minutos ou dormir uma noite com ele. Enfim, a gente tem que alternar ativos seborreguladores, cicatrizantes, calmantes. Mas eu ouço muito, às vezes, as alunas falarem que indicam ácido salicílico todas as noites em concentrações altas. A gente tem que ter muito cuidado com essas indicações, porque uma pele ela precisa de hidratação, precisa de controle de oleosidade, então a gente tem que alternar esses cosméticos também, lembre-se disso. Lembrando também que as pessoas têm mania de falar que a pele tem poros abertos ou a pele tem poros fechados. Nós temos 2 tipos de buraquinhos na nossa pele. Então, quando a gente fala de poros abertos, nós estamos falando do orifício da glândula sudorípara. Pelos poros sai a secreção do suor da glândula sudorípara. E pelos ósseos sai o sebo da formação da glândula sebácea. Não esqueça disso. São conceitos que confundem a cabeça das pessoas. Na pele nós temos 2 orifícios, sim. O orifício chamado ósseo e o orifício chamado poro. Mas o que a gente vê na pele quando vai fazer a limpeza de pele são os ósseos. Os poros, eles são imperceptíveis a olho nu. A gente não consegue enxergar de tão pequenininho que ele é. Então, o que você consegue enxergar da sua cliente são realmente os ósseos. Então, eu espero que você tenha gostado da aula introdutória da derme, parte 1. A parte 2 eu vou falar sobre as proteínas mais importantes da derme, que é a matriz extracelular feita de fibras colágenas, elásticas. Vou falar do ácido hialurônico e vou falar da célula muito importante chamada fibroblasto. Não perca a próxima aula. Um grande beijo e até lá!